Está começando Virou uma Chave, um bate-papo semanal de 4 atores que estão ensaiando uma peça e resolveram criar um podcast para conversar sobre a vida. Eu sou o Leandro Pérez. Eu sou a Suzana Oliveira. Eu sou a Vanessa Balsalobre. E eu sou o Diogo Matos. As novelas fazem parte da cultura brasileira e são exportadas para diversos países. Seja pelos personagens icônicos ou pelas tramas que param o Brasil, todo mundo tem uma recordação sobre novelas. Vamos desbloquear essas memórias? Quando eu penso em novela, eu penso muito na minha mãe, porque antes de existir, assim, né, streamings e essas plataformas, assim, a minha mãe era muito noveleira. Mas, tipo, muito. Ela acompanhava as 3 novelas, sentava, assim, no sofá pra assistir. Eu lembro, assim, que de vários natais que a minha mãe parava e fazia todo mundo, tipo, sair da sala pra ela assistir o capítulo da novela. Outra coisa que eu lembro muito também é sempre, assim, o final da novela reprisa no sábado. Então, minha mãe sempre assistia a reprise. E era o único dia que a gente conseguia convencer ela de não assistir a novela. Porque era tipo, não, mãe, hoje é sexta-feira, vamos assistir outra coisa e tal, porque amanhã vai ter de novo. Mas assim, ela queria assistir 2 vezes o fim da novela. Então, eu lembro muito da minha mãe e é muito engraçado, assim, assistir qualquer coisa do lado da minha mãe, porque ela tem reações muito exageradas. Pra tudo que acontece, tipo, aconteceu uma traição. Juro por tudo, tipo, parece que tá acontecendo ali na vida dela, sabe? Ela tem reações muito assim, meu Deus do céu, filho da puta. Ela comenta em voz alta, assim, é uma experiência realmente assistir coisas do lado da minha mãe. E essa é a minha maior memória de novela, assim, muito. Tem um negócio da novela que hoje não é a mesma coisa do que eu e a Van a gente teve nos anos 90. Porque assim, não tinha TV a cabo, não tinha internet. A novela, ela não era só o maior produto audiovisual, mas era o assunto. Então, os outros programas das outras emissoras falavam sobre a novela. Você ia na banca de jornal, a notícia era a novela. Então, as professoras, os professores falavam sobre o tema da novela, era o assunto da vizinhança, esses grandes temas, sei lá, clonagem, traição, aparecia numa novela, todo mundo começava a conversar a respeito. Era o assunto na escola, a gente assistia. Tráfico humano. Meu, isso é maravilhoso, né? Porque, que nem, você fala o tema da novela e as pessoas vão lembrar, né? De novelas marcantes, assim, as pessoas vão lembrar muito. E isso da revista, a minha mãe comprava milhões de revistas, que vinha o caderninho de receita colado, que vem a notícia da novela, era Tititi, eu acho. A Tititi, e aí vinha o Ana Maria Braga ali, o Ana... Não sei qual era. Revista Ana Maria. É, que é de receita que vinha grudado na Tititi. Minha mãe comprava. E aí, essa coisa de ir na banca fez a gente querer assinar a Atrevidinha. A minha irmã assinava Atrevida e eu Atrevidinha. Porque como minha mãe comprava muita revista, a gente também queria ter a nossa revista, né? Nossa, era uma época, assim, eu lembro, novela das 6, assim, eu lembro da sensação do dia, sabe assim, do pôr do sol, do clima que tava na casa pra novela passar, assim, é muito doido. Eu ia falar isso, a novela, além de identificar a temática dos assuntos e das conversas, a novela sempre foi um marcador de tempo. Sim! Então você vai fazer as coisas antes ou depois da novela das 8. A novela das 6 vai marcar essa coisa do sol se pondo, o fim da tarde. O café da tarde. O café da tarde, a hora do cafezinho, ó, vai começar a novela. Então, e principalmente no interior, que na época que eu era criança, antes o que a gente tinha, não tinha cinema em Oswaldo Cruz. O que a gente fazia era alugar fita de vídeo na locadora pra assistir um filminho. Só que o quê? Que hora que a gente vai assistir o filme? Era sempre depois da novela das 8, porque não pode perder. E era uma tradição, assim, da minha família inteira. O meu avô e a minha avó assistiam juntos a novela. E aí, meu pai não curtia muito. De vez em quando ele ia lá, dava uma butucadinha, assim. Às vezes a gente chegava e ele tava assistindo. A gente, tá assistindo novela. E aí, eu e minha irmã, acho que na sequência, sempre fomos noveleiras. Eu sempre fui muito noveleira. Até hoje é uma questão, porque eu não sei, se eu tô na frente da TV e tá passando a novela, eu assisto. Sério? A dramaturgia, ela é muito... Como ela tem muito gancho, se você senta ali, você quer... O que será que vai acontecer? Eu fico. E você pode... a novela é uma coisa que você assiste fazendo outra coisa. É tranquilo de você entender, assim. Então, eu fazia, por exemplo, lição de casa na frente da TV assistindo novela. Minha mãe queria morrer. Sim. Ela ficava enlouquecida, ela não se conformava, mas eu fazia. Eu falava, não, mãe, tá tudo certo, tô fazendo aqui. De matemática, então, que eu não precisava pensar numa linha de raciocínio da escrita, era fazer a conta e botar o número. Nossa, eu fazia todas assistindo novela. E virou uma coisa assim, que eu acho que eu fui parando
acompanhando quando eu entrei na faculdade, antes de entrar na faculdade, né, quando eu tava me matando de estudar pra entrar na faculdade, e na faculdade porque as aulas eram à noite. Então eu fui dando uma desligada, então eu perdi algumas novelas, tipo uns 4 anos de novela. E depois quando comecei a fazer teatro, e depois a EAD, então foram os momentos que eu perdi a novela, senão eu sabia pelo menos um pouquinho do que tava acontecendo na novela. E é um vício. O Rafael olha pra mim e fala assim, lá vai ela assistir novela, é mais forte do que eu, porque é uma tradição, uma coisa que vem da infância, e eu sento e assisto. Eu queria, hoje, assim, conseguir de novo esse costume de assistir novela, porque, é uma sensação muito boa mesmo, é uma memória de infância. Eu tô lembrando agora de que, assim, quando ia começar a novela das 8, das 9, assim, já tinha que estar de banho tomado. De banho tomado e pijama, que era, tipo, acabar a novela e ir dormir. Era só, não, tudo bem, pode assistir a novela, mas acabou a novela, vai dormir. Então, esse marcador de tempo é muito real, e essa memória de fazer lição na frente da novela das 6, assim, muito, muito, muito. Eu sempre fui noveleiro também, mas desde criança mesmo, porque eu assistia as novelas que passavam no SBT, as versões mexicanas, então eu assisti Carinha de Anjo, eu amava, Cúmplices de um Resgate, que no meio da novela trocam as atrizes, então começa com a Belinda e termina com a Daniela Lujan, que faz o Diário de Daniela. Assisti o Diário de Daniela. Alegrifes e Rabujos. Então tem várias novelas, tipo, bem de criança mesmo, que eu assistia, bem criancinha, eu amava. Porque aí, e a Carinha de Anjo, na versão mexicana, ela ia num porão, e nesse porão ela encontrava o espírito da mãe. Então ela sentava e conversava, né, com a mãe, não sei o quê. E aí eu não entendia muito bem, porque tinha hora que o espírito saía. E aí eu perguntava pra minha mãe, por que a mãe dela não fica com ela? E chorava. Aí minha mãe, não. Aí minha mãe tentava explicar de uma forma lúdica, fofinha pra mim, né? Então eu lembro muito disso, de assistir essas novelas que passavam no SBT infantil. E também assistia todas as outras, né? Rubi, Usurpadora, todas essas novelas mexicanas, Rebelde. Mas uma novela que das 9, assim, que a gente tava falando, foi, acho que a minha primeira lembrança, assim, de novela das 9 é O Clone. E eu não lembro muito da temática, tipo assim, hoje em dia, tipo, depois, né, de ver na internet e tal, mas de lembrar, eu não lembro da história, não lembro muito das coisas. Eu lembro de uma personagem muito específica, que era a Mel, a Débora Falabella. Foi uma das cenas que eu acho que eu falei assim, nossa, eu queria fazer isso, tipo, de ser ator, sabe? Foi uma, acho que das primeiras cenas, Castelo Rá-Tim-Bum também tem um grande nisso, mas foi uma cena que a Mel começa a ficar muito surtada, e ela começa a beber, ela era dependente química, né, então ela usava drogas, ela começa a beber perfume e quebrar o quarto todo, e uma loucura a cena, e é incrível, ela bebe perfume, e eu falava assim, nossa, que legal, eu quero fazer isso, não beber perfume, mas eu quero fazer o que a Débora Falabella tava fazendo, né, o que a Mel faz, e só que assim, o Clone, eu tinha 7 anos de idade, né, e eu falava, gente, muito pequeno, né, pensando hoje, eu lembro, e eu já tive a oportunidade de falar pra própria Débora Falabella que eu queria fazer a Mel quando era criança. E eu brincava depois. Uma coisa que eu sempre fazia era brincar. De novela. Da novela ou do filme que eu assistia. Eu brincava depois disso. Então, com certeza, eu brinquei de beber perfume. E quando a gente definiu o tema, antes de pensar nas novelas, me vieram personagens, assim, marcantes. Então, veio a Tereza Cristina. A Tereza Cristina quebrava uns pratos, né, também. Ela quebrava vaso, quebrava tudo. Aí eu ficava, gente, eu quero fazer uma cena, assim, tipo, quebrando tudo também. E eu devia ser muito novinha. E nessa novela, a Tereza Cristina é a novela do Pereirão, né? Isso. Aí eu e minha mãe, a gente ia pra natação, né? Ela me levava pra natação, aí tinha uma casa, ela falava, ai, a casa da Griselda. Ai, a casa da Griselda, casa. Tipo, a gente passava todos os dias na frente e falava, ai, a casa da Griselda aqui. E Dona Elô, Avenida Brasil, Delegada Elô, da Antonelli, da Giovanna Antonelli. Lembro muito, eu achava ela, assim, maravilhosa. E teve também o esmalte que ela usava, que ficou uma febre. Eu queria pintar com azul da Dona Elô. A Dona Elô é do Salve Jorge, não é? Do Salve Jorge, confundi. Eu falei Avenida Brasil? Do Salve Jorge. Salve Jorge também, a Morena, assim, eu amava essa novela. Tem uma novela também que tinha a Valdirene, da Tata Werneck, a personagem da Tata Werneck. Enfim, me vieram
muitas personagens, assim, marcantes que são as minhas memórias sobre as novelas, assim, mais do que o enredo, porque eu era muito nova, né? Assim, as novelas eram parte da minha infância, na minha adolescência já tava meio difuso. Tem 2 novelas pra mim que são as novelas da minha vida, que são novelas da infância, que é uma novela da 7 chamada Vamp. Ai, eu ia falar isso. Vamp foi, assim, um acontecimento. Deixa eu ver se a próxima é a mesma que eu. Vai, fala. Tieta. Ai, eu ia falar Que Rei Sou Eu. Ah, porque Que Rei Sou Eu não assisti. Eu amava. Mas Tieta era foda. Nossa, eu amava Tieta e amava Vamp. Primeiro, eu sempre amei a abertura das novelas. Então, sempre olhar a abertura das novelas era um acontecimento. Quando eu ia brincar de novela, tinha que ter abertura antes. Até eu tinha Playmobil. E daí, que eram uns bonequinhos que dava pra trocar cabeça e tal. E sempre que eu ia brincar e fazer novela com eles, tinha que ter a abertura. Daí eu pensava, vai passar o nome dos atores e tal. Eu sempre imaginava meu nome ali. E Vamp foi um acontecimento, porque Calada noite preta. a trilha sonora era incrível. Se tratava de vampiros, então era uma coisa... Era de fantasia no horário das 7. Então virou uma febre assuntos de vampiro entre as crianças e os adolescentes. E era muito legal, os efeitos especiais. E no Tieta era muito bom, porque tinha a Perpétua. E tem uma cena que eu fiquei chocada quando eu assisti, que é a Tieta, ela mandava dinheiro pro pai dela. Todo o tempo que ela ficou fora de Mangue Seco, eu não lembro o nome da cidade. E quando ela vira pro pai, pro Zé Esteves, e fala assim: pai, onde tá o dinheiro que eu dei a vida toda pra você? Ele vai, ele rasga o colchão e tira um monte de dinheiro. Só que por conta da inflação, aquele dinheiro não valia mais. Ela chorava: pai, esse dinheiro não vale mais. Gente, eu pegava a nota de dinheiro escondida e fazia a cena: pai, esse dinheiro não vale mais. Eu amava fazer essa cena. Ah, outra coisa, se um dia eu tivesse um batom quando era criança, eu ia escrever no espelho. Porque sempre tinha uma personagem Sim. escrevendo no espelho. Sim. Ou uma personagem chorando, encosta na parede e desce chorando, cena clássica de novela. Escrever Judas no espelho. Ai, amo. É só uma pergunta sobre Vamp, você tinha quantos anos? Ah, eu devia ter uns 12 anos de idade, 13. Os mutantes da sua época, né? Pra mim, pro Leandro, eram os mutantes. Os mutantes. Pequeno também, eu assisti Carrossel, a versão mexicana. Eu adorava Carrossel. E daí quando veio o remake, eu falei, vai fazer um sucesso, porque a novela é muito boa. Os estereótipos, os arquétipos eram muito bons, assim. Eu odiava o Jorge Del Salto. Você chorava com o Cirilo e a Maria Joaquina? Eu chorava, eu tinha gente. muita dó do Cirilo. Era muito triste. A Laura também tinha umas coisas que ela tinha uns traumas e ela sofria bullying e ela chorava. O outro que perdia o pai, o Marcelo, não era o Marcelo? Não lembro. Era muito triste, gente. Era muito lindo e era muito triste. Eu lembro que a gente se envolvia muito. E tinha um momento que eles tinham... O Jorge tinha um carrinho branco. E meu sonho era ter aquele carro pra ir pra escola. Eu achava que eu ia com aquele carro pra escola. Era um sonho de consumo, assim. Que, enfim, aí depois o Cirilo teve o dele, que era um preto. Era o máximo isso. Mas você falou isso de chorar descendo na parede, que é um clássico de novelas. Eu tenho uma história que eu me realizei muito. Eu acho que foi a cena mais legal que eu já fiz na minha vida. Quando eu entrei na EAD, no primeiro ano a gente tinha que fazer, cada aluno tinha que fazer uma cena, que era uma cena ridícula, que você nunca fez ou nunca faria. Você tinha que escolher uma cena muito ridícula que você tinha muita vontade de fazer. Eu fiz um grande pupurri de músicas de chorar, e aí coloquei uma camisola, assim, uma peruca, um colar de pérolas, e aí o pupurri ia mudando de música e eu ia chorando, escorrendo pela parede. Aí, de repente, eu arrebentava o colar de pérolas, voava pérola pela sala inteira. E aí eu borrifava água no meu olho pra borrar a maquiagem, assim, eu chorava. Eu passei, assim, sei lá, umas 10 músicas, um pupurri de 10 músicas chorando, e me realizei, assim, foi a coisa mais gostosa que eu já fiz na minha vida, foi chorar. Não tem mais isso de chorar escorrendo pela parede, né? Acho que ficou uma coisa demodê. Mas era um clássico das novelas. Mas está nos nossos corações e nossas vontades artísticas. Não é? Aí eu falei, gente, é muito ridículo, eu não vou fazer isso.
isso, mas eu me realizei numa aula fazendo isso. Tem várias fotos, assim, é muito gostoso de lembrar. E é isso, novela, além de ser assunto, novela sempre gerou moda, as músicas de abertura. Eu tenho até hoje CD do Vamp, CD da Tieta. Eu adorava a trilha sonora da Rainha da Sucata. Era maravilhosa, trilha sonora porque Pedra sobre Pedra. Era a época da lambada, a Rainha da Sucata. Era a época que a gente dançava lambada, imagina, muito, muito. E tinha uma coisa assim também de, nossa, a música tá na novela. Exato. Né, de que a música tinha reconhecimento. Nossa, você viu? Tá na novela das 9. Tá na novela tal. O ápice pra um cantor, uma banda, tá na ter novela. uma música na novela. Eu ia falar que tem uma cena icônica da TV brasileira, que é Carolina Dickmann raspando a cabeça. E assim, eu era muito criança também quando eu assisti todas as novelas que eu vou falar aqui, eu era muito criança. Que é Laços de Família, incrível. Quem não sonha em ser uma Helena do Maneco, né, gente? Por favor. E a Carolina Dickmann, teve um determinado momento da novela que ela raspa a cabeça, né? Só que, assim, pra mim, ela só estava raspando a cabeça. Eu era criança, não entendia que ela estava doente, né? Então eu acompanhava a novela, sabia que ela estava doente, mas não sabia o que era doença e tal. E aí, todas as vezes que eu ia cortar o cabelo, eu queria chorar. Na frente do espelho. E meu pai que me corta meu cabelo, né? Você falava, pai, peraí que eu vou colocar a música rapidinho, peraí. Eu torcia, porque meu pai quando deixava no rádio, eu torcia pra todas as vezes que eu sentava na cadeira tocar a música. Acho que nunca tocou. E aí, mas todas as vezes que ele passava a maquininha, eu tentava chorar, assim, sabe? Imaginava a cena durante anos, assim. O meu sonho sempre foi raspar a cabeça depois dessa cena. Eu tinha assim, desejo de fazer uma personagem que raspava a cabeça. Eu raspei, mas não pra fazer personagem. Mas realizei esse sonho por causa dessa cena. E a minha mãe, ela sempre me perguntava, né, assim, viu uma cena na novela, e aí já tinha uma coisa, né, de eu ser atriz, e aí, você topava? Raspar a cabeça, você topava? Aí tinha uma cena, sei lá, de tirar roupa, topava? Imagina se fosse você topava? Ela faz isso até hoje. Assim, de duvidar da minha... Vou falar da minha... Coragem. Da minha coragem como atriz. Tem uma novela muito legal que foi A Próxima Vítima, que era de um serial killer que tava matando umas pessoas e tal. Eu assisti quando era adolescente e quando eu fui pra faculdade, passava no Vale a Pena Ver de Novo. E a turma da faculdade gostava. Então, a gente às vezes gravava no VHS pra assistir junto. E tem uma cena icônica, que é a cena do casamento da Isabela, que o Marcos Frota descobre que ela traiu ele, e ele dá uma surra nela e ela desce na escada. Tinham várias senhoras ali, a tia Annunziata, lembro até hoje, que falavam algumas frases em italiano, se eu não me engano. E uma delas é auguri. Auguri? E outro vira falar auguri? Até hoje, 2023, eu cumprimento alguns amigos da faculdade falando auguri por causa da novela. Especialmente Felipe Marcelo, que é o maior noveleiro que eu conheci na vida. Eu encontro ele e falo, auguri? Ele, auguri. Gente, eu acho que tem outras coisas que merecem destaque, que são as novelas paralelas, tipo, que na verdade eram mais seriados, que eu adorava. A Diarista e Tapas e Beijos, assim, A Grande Família também, né, assim, são coisas que eu associo a esse universo da novela, por mais que não seja, né. Então, a Solineusa, personagem da Diarista, assim, eu amava, acho que porque ela é meio parecida fisicamente comigo também, então eu adorava assistir, adorava. E também tem outra personagem da Dira Paz, que eu não lembro a novela, mas que ela dava o leitinho do Abel. Vocês lembram disso? Eu lembro! Dá o leitinho do Abel. Aí o Abel dormia, ela colocava um sonífero pro Abel e ela ia, tipo, pro rolê, barra. assim. E aí foi a época que viralizou a música. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada. Eu amava essa personagem também. Eu não lembro o nome agora, mas o leitinho do Abel era uma coisa assim que a gente ficava repetindo sempre. A minha irmã toma muito leite e a gente ficava, tô tomando leitinho do Abel. Tava quase esquecendo A Viagem, uma novela de tema espírita na Globo. Às vezes eu frequentava centro espírita pra tomar passe e tal, mas essa novela me ajudou a entender o que se falava no centro. Eu amava A Viagem. E tem o canal Viva, que passa essas novelas antigas. Vira e mexe, minha mãe não assiste a novela nova, assiste a novela
novela do Viva. Então tá lá assistindo Mulheres Apaixonadas, Laços de Família. E na pandemia era comum, assim, minha mãe tava ali assistindo, eu sentava ali e assistia. E é muito engraçado rever essas novelas dos anos 90, começo dos anos 2000, porque assim, não passaria. Começa até com uma cartela. Essa novela reproduz hábitos daquela época, porque assim, machismo, gordofobia, homofobia. Daí dá pra entender muito o mundo que eu fui formado, assim, porque ai, gente, é muito, muito doido, assim, como o mundo mudou em tão pouco tempo. Você olha e fala, gente, isso seria completamente cancelado se tivesse acontecendo hoje. Isso jamais poderia acontecer hoje. Por exemplo, eu lembro... Por exemplo, não, né? Mas eu lembro agora, pensando que eu era criança e via as mulheres comendo a flor do Jorge Tadeu. Que novela que era do Jorge Tadeu? Pedra sobre Pedra. Pedra sobre Pedra. Gente, a gente olhava, olha a flor do Jorge Tadeu. O Jorge Tadeu era o Fábio Júnior e ele morria na novela. E quando você comia a flor, o espírito dele vinha e você comia a flor pra ele te dar um orgasmo. Apenas isso. Então imagina eu criança vendo, tipo, olha, o que será que acontece se eu comer a flor do Jorge Tadeu? E também começou Malhação na nossa adolescência, né? Então o começo de Malhação era incrível. Era do Cabeção? Não. Cabeção era foi o Bruno depois. de Luca, a Silvia Pfeiffer, era o Pericles ou Pericles, o Danton Mello. Pericles. Eu não lembro o nome do personagem. O Mocotó, que era o André Marques. Era... Nossa, gente, era... O Broadway. Outra galera. Era eu já outra achava que o galera. Cabeção O era Broadway assim. A minha época é a do Cabeção, do maior ícone majorestiano que fazia a Vagabanda. Nossa, que sim. tinha a Vagabanda. Nossa, eu amava. Foi uma coisa que eu continuei assistindo Malhação, porque era uma coisa, assim, de repente tinha uma novela que tava representando a gente, né? Era só jovem, era o nosso momento, falava das coisas que a gente curtia, aí tinha os crushes na novela, os gatinhos. Cláudio Heinrich pelado. Luigi Baricelli. Tinha todo esse rolê, e aí, enfim, continuei acompanhando. Malhação foi um ícone. Que bonito isso. Eu li num livro. Era o bordão do Dado. É verdade. Gente, esses bordões eternos, né? A Malhação que eu mais lembro é a da Fatinha. Você assistiu, Lê? Não. Não lembro o Eu tava ano. na Rio Branco nesse momento e eu tava estudando. Mas você lembra dessa Malhação, assim? Foi muito famosa. Não, eu lembro das pessoas comentando, mas eu nunca assisti nenhum episódio. Mas, é muito doido. Eu não lembro dos enredos, assim, sabe? Da história. Eu só lembro de personagens. É muito incrível, né? Os nossos atores são muito fodas, cara. A gente tem atores e atrizes maravilhosos, porque assim, eles têm que gravar 200 capítulos, é muita demanda de texto, e várias vezes os textos das novelas são autoexplicativos, né? Porque ele tem que explicar o que aconteceu, o que ele vai fazer, porque a gente às vezes não tá prestando atenção na novela, a gente tá fazendo lição, ou sei lá, uma mãe tá dando de mamar, o pai tá cuidando da criança. Às vezes o texto, ele é muito explicativo, e quando eu vejo o que o Tony Ramos faz, ele fazia o bingozeiro nas Filhas da Mãe, e depois ele tá fazendo um cara intelectual com a barba grande, que tem uma biblioteca, ou toca jazz. Eles são pessoas muito, muito fodas, assim, os nossos atores. Sim, e revendo algumas novelas pra fazer fotos pro Sabe Aquela Cena, eu vi o quanto a Débora Seco, assim, influenciou muito nas minhas vontades, nas minhas coisas, porque ela fez personagens icônicos. E as personagens que eu lembro muito, uma delas é a Darlene, que ela era uma jovem que tentava ser famosa. Então, isso mexia muito comigo. Então, ela era uma jovem super... E ela usava umas roupas super anos 2000, né? Porque era dos anos 2000. Então, aquelas saias de cintura baixa, tamanco. E aí, toda essa estética, mais a energia dela, que é muito maravilhosa. E ela era toda serelepe, assim. E eu adorava assistir. Mas o meu xodózinho de Débora Seco é a Sol, de Novela América. Eu amava essa novela. Assim, eu parava pra assistir, assim, até... E acho que era uma das novelas que eu até mais tarde. Então, minha mãe falava, você tem que dormir cedo, senão você não vai crescer. E
aí era tipo 10h30 da noite, eu tava lá assistindo. Tipo, eu lembro que tinha umas coisas que falava assim, a novela durou tantos minutos hoje, tipo, durou mais tempo, né? Tipo, de falar isso na Sônia Abrão, sei lá, em alguma coisa assim. Eu lembro muito, porque a Sol era super sonhadora, então o sonho dela era ir pros Estados Unidos, ganhar dinheiro, né? Ser bem sucedida. E era tudo por um sonho, né? E eu falava, nossa, que bonito, né? Ela tá indo lá atrás do sonho dela, eu quero ser assim. E tem uma cena que, pra quem não assistiu a novela, ela tenta ir pros Estados Unidos, então o visto dela é cancelado, e aí ela vai ilegal, né? Tipo, ela vai pela fronteira do México, assim. E aí tem uma cena que eles têm que levar droga do México ali pra os Estados Unidos. Aí tem umas cenas delas que elas têm que engolir, tem várias meninas. Disso. A Sol fala que não vai fazer, e aí dão um jeito dela levar a droga de outro jeito. E aí tem umas outras meninas que começam a comer uva. Então elas engolem a uva inteira, uma uva gigantesca, e mostrava elas engolindo a uva e passando na garganta pra aumentar, pra elas conseguirem engolir a trouxinha de droga pra passar. E aí eu assistia assim e falava, gente, nossa, que incrível. Aí quando eu ia brincar, eu comecei a engolir uvas inteiras. Pra treinar, pra levar droga de mula pra... Nas minhas brincadeiras. Então eu sempre fui muito influenciável pelas novelas. Eu amava tudo isso. E assim, quase morri engasgada. Eu lembrei de Top Model também. Eu adorava Top Model. Top Model era maravilhoso, porque eram as meninas querendo a carreira de modelo, então elas eram novinhas, e as músicas eram demais também. Mas aí eu fiquei, enquanto vocês contavam, eu fiquei pensando no decorrer da vida, o que aconteceu, né? Porque como eu fui sempre muito noveleira, muito, e eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade, o que mais se aproximou do que eu gostava, imagina, eu tinha 16 anos pra decidir o que eu ia fazer pro resto da minha vida, eu não ia ser bailarina, o que eu vou fazer? E aí eu prestei rádio e TV, falei, bom, eu quero trabalhar com isso. Eu era viciada em assistir video show, por exemplo. Eu amava video show. Porque o video show mostrava os bastidores das novelas, como era feito, as entrevistas com os atores, como eles faziam aquilo. Então era uma coisa muito mágica pra mim, os bastidores, o making off de tudo. E aí, de repente, eu me vejo fazendo faculdade de cinema e um belo dia, um professor chega pra gente e fala assim, consegui um ônibus pra levar a gente pro Projac, pra conhecer o Projac, os galpões das novelas e tal. E aí foi uma grande loucura, porque ele conseguiu um micro-ônibus, ou seja, não ia dar pra levar a sala inteira. Aí ele fez uma seleção pra ver quem ia pro Rio de Janeiro. Então já começou essa questão, né? Mas enfim, fizemos um bate-volta. E aí era a coisa mais louca do mundo. Você foi selecionada? Fui, porque eu era nerd. E então, noveleira? Minhas notas eram boas, era por nota. Eu era muito nerd. E aí, de repente, tava sendo gravado O Beijo do Vampiro, eu lembro, na época. E aí a gente passando por aqueles cenários e tudo entendendo como era feito. As janelas falsas dos quartos das pessoas. E eles explicando como eles montavam e desmontavam todos os cenários todos os dias. As comidas cênicas, tudo fake no carrinho de comida. Então foi uma coisa assim, alucinante entrar naquele lugar, ver aquela cidade cenográfica que eles construíam. Então passava por Greenville, a pontezinha era aproveitada de novela pra outra, e aí você via aquilo acontecendo. Gente, sério, é uma coisa muito surreal aquele lugar. Então virou fica acho que no coração, né? A gente projeta. Eu não sabia que eu queria ser atriz, mas aquilo me deu um frio na barriga, que eu falava, cara, eu quero trabalhar aqui um dia. Um dia eu quero estar nesse lugar, porque realmente é muito mágico. E se a gente já tem aquela cosquinha ali, a borboletinha na barriga, o negócio pega mesmo. E por mais que as pessoas digam, ai, novela, ai, Globo, e tenham algum preconceito, gente, o lugar é um espetáculo, não tenho o que falar. E aí, mais louco ainda, foi quando eu decido ser atriz e começo a ver os amigos nas novelas. Então era uma coisa tão distante, tão mágica da infância, e de repente você dá um passo, você conhece o Projac. De repente, teve um momento que eu tava dentro do Projac assistindo uma gravação da Carol Duarte com o Dan Stubler, que o Dan no camarim falando, vai, bate o texto comigo, vai, pra eu ver se eu decorei a cena. E eu
assim, sem acreditar naquilo, pensando que era uma coisa tão distante na vida, e eu falava, gente, era um sonho tá vendo isso daqui, que loucura, e aí você tem amigos que estão lá fazendo, e aí você sonha, poxa, quando que vai chegar a minha vez? dá um frio na barriga mesmo. É uma coisa meio mágica, eu tenho novelas no meu coração. Você falando agora de conhecer o Projac e tal, não conheci o Projac ainda, quem sabe vem aí. Ainda. Mas teve um momento que quando eu e o Di, a gente foi pro Rio de Janeiro fazer fotos pro Sabe Aquela Cena, a gente foi aonde foi gravado o bar da Nazaré, né, onde ela ia tomar o conhaque, e a fachada da casa da Nazaré. Então foi assim, muito incrível. Quando eu desci do carro e deparei com o muro da casa, tipo, tá igualzinho que passava na novela, eu comecei, ai, meu Deus! Aí eu falei, nossa, tipo assim, é muito, dá uma emoçãozinha, assim, né? Porque você vê de criança, ainda mais que você olha com um olhar ainda lúdico, né? Porque você assistia quando era criança. Mas a Nazaré é eterna, né? Depois que ela De virou qual novela, meme, Nazaré? então... Senhora do Destino. E aí você vai olhando aquilo, aí a gente viu a casa e tal, tipo, muita emoção. Aí a gente foi no bar. A hora que a gente chegou no bar, o bar é igual. É igual. O dono do bar é um fofíssimo. Eu fui falar com ele, falei, eu vim aqui. Ele falou, nossa, a gravação. Ele começou a contar como que era a gravação. Ainda lá no bar tem uma fotinha, uma matéria, né, de um jornal da época. E aí tá lá a foto da Renata Sorrah, escrito Senhora do Destino, foi gravado no restaurante Pontinho. Então foi uma emoçãozinha, assim, muito, muito gostosa. Assim, eu falei, gente, eu tô me sentindo incrível aqui. Porque você vê na TV e agora você tá aqui. É muita emoção, é muito legal. E a Renata Sorrah, minha vilã favorita. Nazaré, icônica. Maravilhoso. Eu tenho uma memória, assim, de criança, todo mundo assistindo Vale Tudo pra saber quem tinha matado Odete Roitman. Parou o país mesmo, parou o país. Tem outra memória, assim, muito boa, que ia começar uma novela que chamava Despedida de Solteiro. Nossa! E Despedida de Solteiro tinha um ator de Piracicaba. Então, a cidade era? só falava isso, o ator de Piracicaba, o João Vitti. O João Vitti é de Pira. Ele é o pai do Rafa Vitti. Um dia eu estava jogando bola na rua e daí passa um carro, a gente parou assim, quando tá o João Vitti dirigindo. E eu fiquei muito feliz porque eu vi um ator da Globo na minha rua. Tipo, gente, meu Deus, ele passou aqui. E ele era o grande galã dessa novela. Sim, o personagem dele é assassinado na primeira parte da novela. Uhum. E daí motiva tudo que vai acontecer depois. Então foi um grande acontecimento. E a Indomada, que tinha Altiva, se eu não me engano, Porto dos Milagres. Gente, eu assisti muita novela. 4x4, a Babalu, mano. Mulheres de Areia, Mulheres Ruth de Raquel. Areia. Nossa, Ruth Raquel, Tonho da Lua. Tonho da Lua. Gente, eu assisti muita novela. Eu lembrei agora que na época da Avenida Brasil já existia Orkut. E aí o final da Avenida Brasil era um frame congelado que ficava preto e branco. E o fundo era preto e branco com umas luzes vermelhas, assim. E todo mundo do Orkut tinha a foto do perfil editada como Avenida Brasil. Foi uma época que eu aprendi a usar Photoscape. Pra aprender a fazer. Eu fazia... aprendi a tirar fundo da foto, sabe assim? Entendi o que era PNG. E eu com, 9 anos, sei lá. E pra fazer o fundo da Avenida Brasil pra todas as minhas amigas que queriam ter o fundo congelado, assim, o frame congelado de foto do perfil. Avenida Brasil foi uma novela muito, muito marcante. Eu já falei aqui, né? Lembro de Salve Jorge, de Avenida Brasil. Eu lembro também um pouco de Chocolate com Pimenta, mas eu era assim, minúscula. Acho que era minúscula. Tá passando, não vale a pena ver de novo. O meu irmão, quando ele era pequenininho, quando ele escutava Jura, ia começar o Cravo e a Rosa, ele vinha com as perninhas dele assim pra abraçar a TV e começar a dançar, porque Cravo e a Rosa também a gente assistiu bastante. Mano, nossa, como a Adriana Esteves é boa, né? Como que era, qual novela que era aquela abertura, que tudo aquela lama ia tomando conta de tudo, que era a abertura maravilhosa. Deus nos acuda. Deus nos acuda, gente. Cláudia Raia, eu não lembro da novela, mas a abertura... acho que o Enzo nasceu por causa dessa novela.
Gente, vocês assistiram Caminho das Índias? Sim. Não, eu lembro muito que eu queria muito ter um sari, que era a roupa que elas usavam. Eu ficava, gente, onde eu compro um sari? Eu lembro do clone que tinha a Radija, que falava eu quero ouro. E quando a gente foi pro Peru fazer uma residência artística, tava passando lá. E as peruanas pediam pra gente ensinar como é que falava. Ela falava eu quero ouro, muito ouro. Elas achavam o máximo, Inxalá. E depois ainda, gente, tive uma amiga Radija. Eu não acreditava que eu tinha uma amiga Radija. Achei o máximo. Hoje é aniversário dela. 5 de abril. Radija, parabéns. Nossa, tá vendo? Por isso que veio essa lembrança. Ai, A gente que tá gravando no maravilhoso. aniversário da Radija. Razoca, te amo, feliz aniversário. Você vai ouvir atrasado, mas é isso. Um beijo muito grande. Inxalá! Só pra encerrar, o que eu sinto falta, às vezes, vendo uma série, é quando ela entra num final de semana 10 episódios, a gente não fica curtindo como a gente curtia a novela durante um tempo, e também não ficava aquela organização, todo mundo se organizando pra assistir o final da novela e ser um grande acontecimento. Hoje cada um tá no seu ritmo, e então não fica esse debate duradouro e essa coisa, esse clima de final de Copa do Mundo, que tá todo mundo na frente da TV. Eu sinto um pouco de falta disso. E fora que eles faziam os finais, assim, que os próprios atores não sabiam o que ia acontecer, né? Eles gravavam várias cenas e eles só ficavam sabendo na hora do que ia acontecer. Ah, e só a última, Renascer. Renascer era maravilhoso. Porque tinha um lance do cacau e era muito maravilhoso ver a galera pisando no cacau, era uma coisa muito nova, porque tem isso da novela também é legal, porque eles vão mostrando lugares que a gente não conhece, que a gente não tinha tanto acesso porque não tinha internet, então eles iam desbravando novos mundos, assim, a gente ia pirando, imaginando coisas, sei lá, como seria viajar de navio, como era imigração, como era amassar cacau, enfim. Eu lembro que o meu pai não assistia nada de novela, mas Pantanal, na época que passou a primeira, Pantanal. E também recente teve uma, assim, que fez muito sucesso. Eu não acompanhei, mas foi Velho Chico, né? Que todo mundo falou assim. Foi uma novela que eu acho que as pessoas se envolveram bastante, como antigamente. Também não assisti, mas foi bem falada. Nossa, Pantanal realmente... Na época, né? Era uma coisa... A Manchete. Antiga TV Manchete. Então, chegou o momento em que a gente destranca uma dica no nosso podcast. É um momento que a gente dá uma dica de filme, de série, de música, de coisas gostosas pra comer, de coisas gostosas pra fazer. Enfim, quem quer destrancar uma dica primeiro? Eu vou destrancar uma dica com um aplicativo pra quem usa transporte público em São Paulo. Eu comecei a usar o aplicativo Top. Gente, eu sempre tive problema com carregar meu bilhete único em São Paulo. Clonaram já meu cartão. E esse aplicativo, para quem usa o metrô, você paga no Pix, já sai o QR Code e você passa o celular na própria catraca do metrô. Nunca mais clonaram o meu cartão. É isso, aplicativo Top, para quem usa o metrô de São Paulo. Eu vou destrancar um álbum da Flaira Ferro. A Flaira é uma cantora e ela também é dançarina de frevo, maravilhosa. Ela tem alguns álbuns nas plataformas, assim, mas eu vou falar sobre o álbum Virada na Giraia, que é maravilhoso. E sempre que eu indico um álbum aqui, eu tô percebendo que eu destaco uma música. Eu fiz isso acho que 3 vezes já. Desse álbum, eu quero destacar a música Germinar, que é linda, e também a música Suporto Perder. São 2 músicas que valem muito a pena de ouvir repetidas vezes. Elas estão no meu repeat aqui no Spotify. E é isso, vale a pena conhecer a Flaira num todo, assim, procurar vídeos dela, seguir ela nas redes, que ela é maravilhosa. A dica que eu vou destrancar essa semana é um passeio, é uma exposição no Instituto Arte 1, que fica num palacete em Higienópolis. É uma exposição que chama Museu, entrada gratuita, você consegue pegar o ingresso no próprio site. E além da exposição, a arquitetura do lugar é muito lindo, 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 lindo. E tem uma monitora super simpática lá, que ela vai explicando, né, a exposição, além de ficar mostrando a exposição, ela vai explicando como foi a reforma e curiosidades do palacete. Então, é muito legal. Essa é a minha dica, vale muito a pena ir. Arrasou, Lê. A minha dica é um documentário que apareceu como sugestão no meu Instagram. Sem querer, eu bati o olho e falei, nossa, o que é isso? Fui olhar. É um documentário chamado Orim, Música para os Orixás.
Ele tá gratuito no YouTube. E, gente, é a coisa mais linda esse documentário, porque eu fiquei pensando assim, eu não lembro de ter visto uma novela com referência a religiões de matriz africana como uma coisa relevante, né? Às vezes tem uma coisa en passant, uma lembrança, uma passagem, alguém que enfim, frequenta um terreiro, mas eu acredito que como existe ainda muito preconceito com essas religiões de matriz africana, elas não aparecem muito, né? As pessoas julgam muito, muita gente tem medo, muita gente tem muitas questões quanto a isso. E eu achei que esse documentário é um bom caminho para quem não conhece, porque ele vai pela música. E os cultos aos orixás, eu acho que a coisa mais linda que existe é a música, porque ela te envolve de uma maneira, pra mim é muito emocionante, é muito inexplicável, né? Enfim, e esse documentário, ele explica a origem da religião, a origem das músicas, explica os instrumentos, e a gente começa a entender que as músicas nacionais, elas vêm dali, né? Elas se originam ali. Então eu acredito que você assistindo esse documentário, que tem umas imagens lindas também, por sinal, é um jeito de você ir por um caminho mais convidativo a conhecer essas religiões. Então eu achei um documentário bem bonito. É um documentário que tem pesquisa, roteiro, direção e montagem de Henrique Duarte. Ele é feito na Bahia. Enfim, assistam porque vale a pena. Maravilhoso. Depois dessas lembranças de novela, a gente reacordar o nosso espírito noveleiro, eu tô lembrando de várias agora aqui também, a gente vai encerrar o nosso episódio. E se você lembrou de alguma coisa que a gente não falou, de alguma novela, algum personagem, escreve pra gente lá no nosso Instagram, @virou-uma-chave. Lá é um canal pra mandar sugestões, comentários e acompanhar a nossa sequência de episódios semanais. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Tchau, Tchau, pessoal! Tchau, gente. Beijo.